Olá, aqui é Michele Munarete. Sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orai Sem Cessar para desenvolvimento e crescimento espiritual. Como eu revelei na semana passada, o projeto Orai Sem Cessar está trazendo para os seus ouvintes e agora leitores o livro As 7 Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Semana passada eu expliquei qual é o assunto do livro e li a sua introdução. Hoje vou ler o primeiro capítulo do livro e gostaria que você, ouvinte, me dissesse o que achou. O livro será lançado na 13ª edição da Bienal Mineira do Livro de Belo Horizonte, que ocorrerá entre os dias 13 e 10 de maio, no Center Minas Expo. O e-book já está disponível na Amazon. O link está na página do nosso site e na foto deste episódio. Se for o seu primeiro contato com o Projeto Orai Sem Cessar, te convido a conhecer as nossas orações no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar comigo toda semana. Livro As 7 Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Capítulo 1. Ensinamentos por meio de parábolas. Vamos começar analisando os ensinamentos e falas do Senhor Jesus quando ele pregava e ensinava aos discípulos. No primeiro livro dos Evangelhos, o livro de Mateus, no capítulo 13, ele fala pela primeira vez por parábola. O título é A Parábola do Semeador. Nos capítulos anteriores, o Senhor Jesus já havia usado linguagem figurada ou algum tipo de metáfora para falar aos seus ouvintes. Um exemplo encontramos quando ele compara os fariseus com as serpentes, chamando-os de raças de víboras. Mas somente no capítulo 13 ele começa a falar por parábolas. Primeiro, vamos entender o que é uma parábola. A palavra parábola vem do grego parabole, que em sua etimologia significa comparação, colocar as coisas lado a lado ou fazer um paralelo. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. O Senhor Jesus usava parábolas para ensinar os seus discípulos ou para falar com a multidão que o seguia, como vemos nos livros dos Evangelhos. Podemos assim perceber que o livro de Apocalipse, ditado por ele a um de seus discípulos, no caso João, o uso da parábola também se faz presente. Na primeira parábola do capítulo 13 do livro de Mateus, a parábola do semeador, notamos que essa parábola se encerra com a mesma advertência que as mensagens enviadas às 7 igrejas da Ásia. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sendo assim, comparando os ensinamentos dos evangelhos, onde essa frase foi usada pelo Senhor Jesus, podemos dizer que as cartas escritas para as 7 igrejas também possuem simbolismo, trazendo exortações de vida. E não falando necessariamente de localização geográfica, eventos e vestígios passados das igrejas, como tem sido tratado até hoje. A parte mais importante da frase que finaliza cada uma das cartas para as 7 igrejas é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, as cartas só serão reveladas àqueles a quem e no momento em que precisarem ser reveladas pelo Espírito Santo de Deus. No livro profético de Zacarias está escrito no capítulo 4: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu.
E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O livro de Zacarias é marcado por histórias com muita linguagem figurativa e é uma combinação de gêneros, incluindo exortação, profecia e apocalíptico. Já no início do capítulo 4, ele usa uma comparação dizendo que despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Ele usa uma figura de linguagem para dizer que está recebendo uma mensagem esclarecedora. E por quem ele recebe essa mensagem esclarecedora? No versículo 6 diz que não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, usa da mesma figura de linguagem que o profeta Zacarias, dizendo no capítulo 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por isso, as cartas com as mensagens às 7 igrejas do Apocalipse terminam com a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apóstolo Paulo, em sua carta em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, disse: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não é pela força e sabedoria humana narrada pelos historiadores ou pela descoberta arqueológica que vamos entender as figuras de linguagem usadas na palavra de Deus, mas através do seu Santo Espírito. História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Ela não é apenas uma coleção de datas e eventos passados, mas uma análise crítica que busca entender as transformações da sociedade humana e a ação do homem no espaço e no tempo. Já a arqueologia é uma ciência social, que estuda o passado do homem e das civilizações através do estudo de vestígios deixados por eles. Eu mesma assisti a várias pregações de ministros da palavra, pessoas renomadas e outros tantos desconhecidos que precisei buscar no YouTube para comparar o entendimento de cada um deles sobre as cartas enviadas às 7 igrejas, descritas no livro do Apocalipse. Afirmo que de todas as pregações assistidas, todos os pregadores, sem exceções, contam a história de cada igreja decorrida através dos séculos e sua localização geográfica. Eis o que os pregadores dizem sobre as igrejas. O que significam as 7 igrejas? Alguns intérpretes do Apocalipse acreditam que as 7 igrejas não são igrejas literais, mas que são 7 estágios ou 7 eras que a igreja de Cristo passou ao longo de 2000 anos de história. O meio dispensacionalista entende que a mensagem de Apocalipse é destinada para 7 igrejas em todas as épocas, tratando especificamente da condição individual dessas igrejas. Éfeso, por exemplo, representa a igreja apostólica, do século I do ano 30 ao ano 100 d.C. Já Esmirna representa a igreja perseguida dos mártires, que vai do ano 100 ao ano 312 d.C. Pérgamo representa a igreja que se uniu com o estado de Constantino do ano de 312 ao ano de 590 d.C. Tiatira é a igreja da Idade Média, da Inquisição, do ano das Trevas, que vai do ano de 590 ao ano de 1517. Sardes representa a igreja da Reforma, que começou com Lutero, do ano de 1517 ao ano 1730. Filadélfia representa a igreja missionária, do ano de 1730 ao ano de 1900 d.C. Laodiceia representa a última igreja, a nossa era, a igreja apóstata, que vai de 1900 até a volta de Jesus. Assim, acredita o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma doutrina teológica com repercussões na escatológica cristã, pois afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo o arrebatamento pré-tribulacionista e um período de 7 anos de tribulação, após o qual ocorrerá a Batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo na Terra. A palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração ou gerência, e se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos. Já outros acreditam que o dispensacionalismo está errado
pois afirmam que são igrejas simbólicas. Acreditam que estão errados porque as igrejas existiram de fato e não representam estágios, mas igrejas locais da época, e que contavam com virtudes e problemas comuns. Em outras pregações onde o tema foi tratado como sendo igrejas locais, muitos ministros da palavra usam uma linguagem informal, para não dizer requintada demais, para transmitir ao público, o que, a meu ver, soa um tanto quanto desnecessário, pois tomando em consideração a personalidade de Jesus e o seu exemplo de pregação, ele jamais usaria palavras gramaticalmente nobres para um público simples e humilde. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, disse: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eis o que dizem sobre as igrejas. Esses pregadores mencionam-se mais as suas características de construção e arquitetura, suas características históricas e geopolíticas, do que as características individuais que o Senhor Jesus queria demonstrar com cada exemplo usado com essas igrejas. Ou seja, mais uma vez o Senhor Jesus fez o uso de parábolas, fez um paralelo entre as características das igrejas e o comportamento humano. Éfeso, para esses pregadores, significa habitante de Éfeso. Seu templo tinha suas portas de madeira de cepestre, colunas e paredes de mármore, escadaria que era esculpida a partir de uma madeira importada da ilha de Chipre. O templo ainda servia como banco de toda a Ásia. Éfeso estava localizada num local geograficamente privilegiado, possuía o mais belo porto da Ásia Ocidental. A cidade tinha os mais belos templos, como o templo de Ártemis. Havia um teatro para cerca de 30 mil pessoas. Paulo, Apolo, Áquila e Priscila fundaram uma igreja cristã, onde era cultuado vários deuses e árvores. Muitos foram convertidos e Timóteo era o pastor da igreja. Segundo ainda Irineu de Lyon, quem viveu depois de João, dizia que os nicolaítas levavam uma vida de indulgência desenfreada. Hipólito afirma que o diácono Nicolau foi o autor da seita e das heresias. Já para outros autores, essa referência aos nicolaítas é simbólica, como os seguidores de Balaão referenciados na carta. Éfeso representa o cristianismo primitivo, do amor puro e verdadeiro e do zelo evangelístico, a igreja dos apóstolos do primeiro século. Irineu de Lyon foi um bispo grego, teólogo e escritor. Nasceu, segundo se crê, na província romana da Ásia Menor, proconsular, atual Turquia. Hipólito, teólogo do século III, na Igreja de Roma, foi discípulo de Irineu. E por hoje é só. No próximo episódio estaremos terminando o capítulo 1 explicando sobre as demais igrejas e iniciando o capítulo 2. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!